Antes de mais nada, deixa eu tirar isso aqui daqui antes que eu seja atingida. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre tudo que eu li no primeiro semestre de 2025, conversar um pouco sobre cada um desses livros, como foi a experiência de ler. E tem sido um ano um pouco diferente e bem produtivo por aqui. Eu tenho focado muito em ler coisas que eu tenho vontade e ter experiências diferentes de leitura, seja com clássicos, contemporâneos, tirando muitas coisas que estavam naquelas listas de livros que eu queria muito ler há muito tempo, lendo bastante coisa que tem chegado e que já estava na minha estante. Enfim, eu tô bem satisfeita com o resultado. Não vou fazer aquele disclaimer de sempre, vocês já sabem que cada um tem a sua rotina, não se comparem, não comparem número de livros, etc. Só fica aqui registrado, né? E vamos conversar sobre cada um desses livros então. Dei uma aproximadinha aqui na câmera para ficar mais fácil de mostrar para vocês, e a primeira obra que eu finalizei, né, foi lá acho que no primeiro dia de janeiro, que eu já tinha começado a ler em dezembro, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, foi um presente da Morgana, e saiu resenha já desse livro. Eu falei bastante sobre a experiência que eu gostei de ler, e precisa ser feito aqui esse disclaimer em relação a essa obra que é um livro que não se propõe a fazer uma pesquisa científica sobre o assunto. Eu não acho que seja esse o objetivo. É mais uma reunião de ensaios, pensamentos, experiências próprias e algumas pesquisas também, né, que a autora fez. Eu gostei de ver esse pensamento dela, não concordo com esse pensamento, né, concordo com algumas coisas, discordo de outras, e outras obras que eu li sobre criatividade também trouxeram outras perspectivas, mas no geral eu gostei bastante da escrita da Rosa Monteiro e achei que essa leitura agregou alguma coisa na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de ver o mundo, por isso que eu acho que é uma leitura bastante válida para quem se interessa sobre criatividade, né. Basicamente aqui ela faz uma relação entre a criatividade e a loucura, ou o que nós entendemos por loucura, o que é loucura. Ela explora esse tema e traz aqui condensado nessa obra. Eu já falei, né, que eu tive novas experiências, novos autores esse ano. Foi o caso de Gabriel Garcia Marques, que eu finalmente li por meio dessa obra aqui, que é Crônica de uma Morte Anunciada, um livro bem curtinho, que é bem interessante. Eu também fiz vídeo para ele. Eu vou deixar na descrição todos os vídeos que eu fiz em relação às obras. E eu gosto de fazer esse tipo de lista, né, fazer esse apanhado de obras, justamente porque nem sempre uma leitura vira resenha. Então vocês podem saber um pouco mais sobre as leituras e sugerir também nos comentários quais livros merecem resenha. Mas de qualquer forma esse aqui tem, né? E foi a minha primeira experiência de fato com Gabriel Garcia Marques. Eu tentei começar a ler esse livro algumas vezes, confesso, e não tinha ido tão bem. Agora dessa vez eu consegui ler, achei bem interessante. Eu achei que ele trouxe assim uma linguagem um pouco jornalística para uma obra ficcional, e a ideia toda dessa obra, né, é um assassinato que a gente sabe que vai acontecer já na primeira linha do livro. Toda a população ali daquela localidade sabe que vai acontecer, todo mundo já tá falando sobre aquilo, menos a pessoa que vai ser assassinada. Então, tem muito sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer e como que isso interfere na vida das outras pessoas, e sobre essa ideia de não agir. Tem muito disso aqui nessa obra, então achei bem interessante. Caso vocês queiram saber mais, tem um vídeo completinho aqui no canal. Partindo para uma decepção que eu tive, e eu fiquei muito triste de não gostar desse livro aqui, também tem um vídeo falando sobre isso, que é Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, e eu amo Victor Hugo, né? Os Miseráveis é provavelmente o meu segundo livro preferido da vida. Eu amo de paixão aquela história e sempre choro e etc. Mas Trabalhadores do Mar definitivamente não funcionou. E eu fiquei muito triste, por quê? Porque eu gosto muito de narrativas marítimas. Eu adoro narrativas marítimas. Então eu pensei, Victor Hugo, mar, não tem como dar errado. Deu errado. Porque eu achei esse livro de fato bem arrastado. As digressões não me interessaram, eu não me envolvi com essa história. O final é lindo, o final é lindíssimo. Tem muito daquela carga romântica que o Victor Hugo sabe trazer também, mas a história não me envolveu e por isso que eu não gostei. Vai ficar na minha estante, óbvio, porque eu acredito em releituras e na possibilidade de mudar de opinião em releituras. Eu sei que esse aqui é o livro preferido de muita gente, então de fato me deixou triste, mas esse foi o Victor Hugo que não funcionou pra mim, infelizmente. Falando em releituras, eu reli O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Essa daqui é uma obra essencial, né? Todo mundo precisa ler esse livro aqui, porque ele é muito bom. E ele traz aquele ponto principal que tem tantas obras artísticas, tem filme hoje em dia, a Substância fala um pouco sobre isso,
que é essa ideia, então, né, dessa fixação pela estética, essa fixação pela autoimagem e que vai, muitas vezes, refletir algo que está acontecendo dentro de você, a sua degeneração moral refletida numa beleza, numa busca pela beleza, numa busca desenfreada pela estética, que não deveria ser um objetivo principal na vida de ninguém. Então aqui a gente tem essa história do Dorian, que é muito admirado, tem todo esse ideal, assim, de um jovem muito bonito, de um jovem até com feições gregas e muito delicado e tal. E o pintor, o Basil, vai fazer um retrato do Dorian e com a ajuda do Lord Henry, que é um cara, enfim, extremamente hedonista e tal, que vai colocando ideias na cabeça desse cara, desse Dorian, e ele vai, de certa forma, fazer um pacto. Existe uma discussão muito grande sobre o fato de ser um pacto ou não ser, enfim, mas fato é que ele vai deixar a parte negativa da sua vida transparecer apenas no retrato, e ele vai continuar com aquela imagem para o resto da sua vida. Então toda a degeneração e o mau caratismo mesmo que ele faz na vida é estampado naquele retrato, só ele vê aquele retrato. Então é muito interessante, tem uma dualidade muito interessante nessa obra. Um ponto interessante que eu acho legal de comentar é que essa edição aqui, da Biblioteca Azul, é uma edição sem censura, né? Então ele tem o texto original, que tinha 13 capítulos, e é mais explícito, até com questões de relações homossexuais e tal. E na versão censurada, que tem 20 capítulos, o Oscar Wilde, que ele mesmo se autocensurou, né? Ele vai aumentar um pouco a história. Então, eu não acho que exista uma grande diferença entre ler essas duas versões. Eu até acho que é interessante começar ou ler pelo menos alguma vez na vida a versão censurada de 20 capítulos. Essa edição aqui tem muitas notas e chega a ser cansativo o tanto de nota, o tanto de texto introdutório que tem, enfim, cada página aqui, né? Aqui a gente tem o texto e aqui tem um monte de nota. E cansa um pouco. É uma edição, assim, perfeita para quem quer estudar o retrato de Dorian Gray, mas para sua leitura, sinceramente, pode pegar uma versão censurada que você não vai perder tanta coisa e vai saber mais sobre a história em si. Provavelmente vai ter texto de apoio explicando o que aconteceu, enfim, todo bafafá envolvendo a vida de Oscar Wilde. Outra leitura que eu fiz foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro aqui, eu gostei demais dele, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu fui totalmente sem expectativa. Eu sei que tem gente que fica esperando, sei lá, um tratado estético, ou várias dicas de como ser um grande poeta, mas não é bem isso, assim, na verdade uma troca de correspondências do Rilke com um outro poeta iniciante, e eles falam sobre criatividade, sobre amor, sobre como identificar na vida comum, né, o que um poeta precisa ver na vida comum para trazer para os seus escritos. Então, para mim, foi uma leitura bem interessante e que eu gostei de fazer, uma leitura gostosa de se fazer, sabe? Sem muita expectativa. Então, caso você queira ler, já fica esse aviso também. Vale dizer que essa edição aqui, que é da Antofágica, eu acho ela lindíssima, combina assim com a ideia toda, apesar de ser da Antofágica. Aqui a gente tem só as cartas do Rilke, não tem as cartas do outro poeta que eu vou falar o nome aqui, que é o Franz Capus. Tem uma edição, eu acho que é da Biblioteca Azul, não sei, que tem as cartas dos dois. Então, caso você queira, né, uma edição mais completa, fica essa dica também. O próximo lido aqui foi Eugène, ou Eugène Grandet, do Balzac, Honoré de Balzac, esse grande escritor, né, francês do século XIX. Eu gostei dessa história, não amei. Eu não sei, eu não consigo amar nada do que eu leio do Balzac. Eu não sei porque eu não vou muito com o estilo dele, apesar de ser um estilo que é parecido com alguns autores que eu amo muito. Eu até acho parecido com o tanto de descrição que o Victor Hugo faz, por exemplo. Não sei por que eu não gosto tanto assim de Balzac. Talvez outra obra vá me agradar mais, eu já li esse aqui. E o Pai Goriot também. E aqui a gente tem a história da Eugênie, que ela é meio que trancafiada na casa, porque o pai dela é um cara extremamente avarento, que não deixa a família gastar com nada demais. Ela vai ter ali uma paixão por um primo que vai chegar de Paris, vai chegar então dessa civilização, né, cheia de cultura, ele é quase um dandy, assim. E ela é essa menina mais do interior, que não sabe de nada, que só fica em casa, que não tem as roupas bonitas, não tem grandes coisas na vida. Então existe essa paixão aqui e a gente vê o desenvolvimento dessa personagem a partir disso. E embora eu não ame de paixão os escritos do Balzac, pelo menos até agora, eu sei que ele é um escritor muito importante. E essa é uma boa obra, eu acho, para começar e conhecer um pouco a escrita dele. Ele tem um formato de escrita meio padrão, no sentido de que
ele vai te apresentar o ambiente, ele vai te apresentar os personagens, depois ele coloca o elemento do enredo e ele segue a vida ali, né? Segue ali o enredo. Então eu acho que ele tem uma estrutura meio base, assim, pelo menos que eu observei e pelo que eu pesquisei também sobre o Balzac. Mais uma obra lida aqui, essa e O Trabalhadores do Mar, são obras da minha lista de 12 livros para 2025. Eu acho que eu já li metade daquela lista, então tá indo bem. E foi então A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Esse livro aqui me surpreendeu no sentido de que, assim, eu sempre ouço as pessoas falando sobre ele e amando muito esse livro. Eu não amei muito esse livro, mas eu também não odiei, não detestei. Eu gostei bastante da experiência, mas não amei. Eu acho que ele é um livro muito completo no sentido de ser um pouco irreverente, ser um pouco diferente mesmo das outras obras e do que foi construído. Esse aqui é um livro de 1984, né? Então é considerado um livro contemporâneo até. E aqui a gente tem uma brincadeira de personagens e filosofia, enredo misturado com interrupção do narrador que vai filosofar para você sobre várias coisas, traz Nietzsche, traz peso e leveza, que tá afinal, né, no título desse livro. Tem também a questão da ditadura da época, porque se passa ali na Primavera de Praga, no momento em que a população estava tentando resistir ao governo comunista, só que a União Soviética vai invadir Praga, enfim. Tem esse contexto político importante e tem reflexões sobre esse contexto político. Foi algo que me chamou bastante atenção e a filosofia também é interessante. Mas assim, os personagens desse livro têm atitudes péssimas e a gente fica julgando o que eles ficam fazendo por aqui, enfim. Mas eu gostei da experiência, também tem vídeo para esse livro aqui no canal. No geral, foi uma experiência bem interessante, gostei dessa leitura. Seguindo aqui nas leituras de Jane Austen, eu fiz a leitura de Mansfield Park, da Jane, e esse livro aqui é um livro meio odiado dela, né? Tem muita gente que não gosta desse livro, e eu gostei bastante. Aqui a gente tem a Fanny como essa heroína, que não é bem heroína, e que a gente não se identifica muito com ela, não consegue criar um vínculo muito grande com ela, na minha opinião. E o herói dela também, eu achei bem mais ou menos. Mas a história é muito interessante, muito fluida, eu gostei bastante, e eu li meio rápido, assim, né? Porque eu não queria largar a história, e tem todas as reviravoltas, esses personagens bem construídos pela Jane, especialmente nos diálogos, né? São diálogos bem interessantes também. Tem tudo aquilo que uma boa obra da Jane Austen traz, né? São esses diálogos, tem esses personagens que são desenvolvidos mais no sentido de nos mostrar como era a vida daquela época, e tem aquela coisa da menina que foge com um namoradinho e que aquilo é um absurdo. Não tem grandes acontecimentos nos livros da Jane Austen, isso você não pode esperar. Mas eu gosto muito da forma com que ela desenvolve esses enredos e esses diálogos, especialmente, né? Ela tem uma maestria com diálogos que é impressionante. E eu gosto demais das histórias dela. Tem, assim, uma ideia de que não vai acontecer grandes coisas. Provavelmente a gente já sabe que vai acontecer quando começa a ler um livro da Jane. Às vezes ela vai te surpreender até pro lado negativo, mas a forma com que ela constrói e escreve não tem jeito. É uma das grandes romancistas da história da literatura, sem dúvida. Esse livro me acompanhou por alguns bons meses, que foi a autobiografia do Stefan Zweig. Esse livro aqui, ele é bem reflexivo e bastante negativo também. A gente sente muito pessimismo aqui do Zweig, até pelos vários acontecimentos que ele acompanhou, né, na vida dele. E ele nasceu no Império Austríaco antes da Primeira Guerra. A Primeira Guerra acaba com o império dele, a Segunda Guerra acaba com os princípios dele, ele sempre foi muito pacifista. E é bem interessante ver, assim, como que é o sentimento, como que é essa posição do austríaco, claro, representado aqui, né, pelo Stefan Zweig, mas nesse sentido de ser um pouco mais conservador, ao mesmo tempo muito humanista e muito pacifista. E eu vejo, assim, essa diferença que tem, por exemplo, no ímpeto alemão que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Ele é um livro, de fato, muito melancólico. Saiu um pouco antes ali dele ter tirado a própria vida, mas é um livro que traz aqui a vida de uma pessoa que acompanhou o século XX. Os grandes acontecimentos do século XX, né? Especialmente ali a primeira metade do século XX. Então você entende muito da história e muito do que aconteceu no mundo com a visão aqui de Stefan Zweig nessa leitura. Muito válida, quero muito ler as outras biografias dele, tem aqui atrás, porque a escrita dele é sensacional, não tem nem o que falar. Ele escreve muito bem, você nem se sente lendo um livro que é de não ficção, de tão bem que ele escreve mesmo. Coloquei aqui no papelzinho porque eu já devolvi, mas eu li o Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor, que é da jornalista Michelle Marly,
acho que é assim que fala. Um livro que foi emprestado pela Lari Virtuoso e ela dizia pra mim que eu tinha que ler há 300 anos. E aí eu finalmente li, e é uma história bem interessante que fala sobre o Chanel número 5 e como foi a idealização e a construção desse perfume, né, que tem muito a ver com a perda do amante que a Chanel sofre ali num momento da sua vida, porque esse amante vai sofrer um acidente de carro, vai falecer, enfim. É um baque emocional muito grande para ela. Ela também vai conhecer um possível herdeiro dos Romanov, então a gente está ali também na década de 20 ali, né, no século 20, em que os russos estão passeando ali por Paris, mas também estão sofrendo com a Revolução de 17. Então, tem uma relação muito interessante com a família Romanov, inclusive o cheiro que ela quer muito repetir ali no Chanel número 5 é de um perfume de uma imperatriz, eu acho que era imperatriz, enfim, de uma Romanov também. Então, é uma história que vai juntar tanto moda, perfumaria e a história mesmo, de fato, né? Bem interessante, caso você se interesse por Chanel, por Romanovs, fica aí a indicação, que é um livro assim com muitas curiosidades que você não esperava que fosse daquela forma. Seguindo aqui, eu li O Leitor, do Bernhard Schlink, é assim que fala, né? Enfim, nome difícil de falar. E também tem um vídeo sobre essa minha leitura, esse aqui é outro livro contemporâneo, vocês viram que tem bastante coisas mais recentes aqui, né, nas minhas leituras. Esse é um livro incômodo, justamente porque tem a relação aqui de uma mulher muito mais velha com um adolescente, que aí você já fica assim, sabe? Já dá um asco de ler e esses personagens são meio problemáticos. Mas a grande questão aqui dessa obra é o fato de que essa mulher depois é julgada por participar, por atuar como uma guarda de campo de concentração feminino. Então tem toda uma questão aqui de culpa e daquela ideia alemã, né, que carrega muito a culpa por aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não vou me estender muito porque eu tenho, de fato, um vídeo falando sobre esse livro, né, sobre a minha experiência. Sei que também tem um filme bem famoso aqui dessa obra. Mais contemporâneos, eu li O Homem Comum, do Philip Roth, e eu adorei esse livro, assim, foi uma das minhas melhores leituras, eu acredito, porque a escrita do Roth me agrada demais. Ele foi um autor que faleceu em 2006, autor americano, e ele tem uma escrita, assim, que é muito direta, muito crua, mas ao mesmo tempo te faz refletir demais, porque aqui a gente tem a história justamente de um homem comum. Então, esse homem já faleceu, então no começo do livro esse homem tá ali no seu velório, no caso, né, é um narrador em terceira pessoa, não é um narrador à lá Memórias Póstumas, mas aqui a gente acompanha o que aconteceu na vida dele, como essa vida comum foi uma vida medíocre. Então, esse é mais um daqueles livros, assim como Stoner, que vai aparecer daqui a pouco, que faz a gente pensar sobre os rumos que a gente leva para nossa vida, se tudo isso vai valer a pena quando a gente deixar essa vida, né? Então, é um livro bem reflexivo, bem curtinho também, bem tranquilo de ler, que eu gostei demais. Então, foi meu primeiro Philip Roth e deu muito certo aqui. Relatos de um Gato Viajante, da autora japonesa Hiro Arikawa. Esse livro aqui foi lido um pouco antes do carnaval, foi uma época ali de livros mais tranquilos que eu queria ler para relaxar mesmo a cabeça, e funcionou muito bem nesse sentido. Esse aqui não é um livro que eu acho que vai virar um grande clássico da literatura, mas foi o primeiro livro de literatura japonesa que eu li, então foi bem interessante, porque aqui a gente tem um gato que viaja com o seu dono, que precisa, por algum motivo, deixar ele para outra família, precisa passá-lo para frente, digamos, e aí ele visita várias casas em vários lugares do Japão. A gente tem essa viagem pelo Japão, né, vai conhecendo cartões postais do Japão e conhecendo culturas diferentes nesse mesmo país. E eu tinha zero conhecimento, assim, sobre isso, então valeu muito a pena nesse sentido, e porque ele é um livro narrado por um gato. Eu acho isso sensacional. E a forma com que o gato narra a história é exatamente como eu penso que um gato pensa. Se um gato pudesse pensar, ele pensaria justamente como Nana, que tá aqui narrando essa história para nós. Então, é um livro gostoso. Não espere, assim, grandes coisas. Espere um final que provavelmente vai te fazer chorar, mas é uma história que vale a pena também conhecer. Para conhecer a escrita da George Sand, que é uma mulher, né, que escrevia sob o pseudônimo de autor para poder publicar ali, que também é uma figura muito importante da sua época. Eu li aqui O Charco do Diabo, e eu achei esse livro, assim, apenas ok. Não gostei tanto, assim, da história. Achei a história meio, sei lá, sem graça. Basicamente é um cara que é viúvo, ele vive ali no
no interior da França e ele precisa se casar de novo, mas ele não quer se casar de novo. Aí ele conhece uma menina ali, jovenzinha, que se dá muito bem com os filhos dele, que é muito amorosa e se apaixona por ela, etc. Então meio clichêzão, assim, sabe? Mas a escrita dela é muito boa, eu gostei bastante da escrita dela. E foi muito bom para eu estabelecer as minhas expectativas, porque esse ano tá na minha lista de 12 livros também, A Pequena Fadette, da George Sand. Então eu quis ler alguma coisa dela para ter ali, saber onde que eu vou pisar, né, quando for ler essa obra. E também foi importante para eu saber que essa história aqui, O Charco do Diabo, é uma das principais, mais importantes dela, e tá naquele livro que foi lançado pela Penguin recentemente, que é Romances Campestres. Então ali tem também A Pequena Fadette, tem esse livro aqui, e acho que mais uma história. Então eu já fiquei sabendo que eu não preciso comprar aquele livro. Valeu, né, nesse aspecto, e valeu para conhecer também a escrita da Sandy. Outra leitura que saiu resenha aqui no canal, e resenha, inclusive, que rendeu comentários bem críticos, comentários bem interessantes, etc., que é Todos os Caminhos Levam a Roma, do casal Hen, né, Scott e Kimberly, e eles eram presbiterianos e se converteram para o catolicismo, por isso o título, né, Todos os Caminhos Levam a Roma, e aqui a gente acompanha essa jornada deles de conversão ao catolicismo. Eu sou católica, não tinha conhecimento de muitas coisas teológicas mesmo, né, em relação a essas diferenças protestantes e católicas, e aí eu gostei bastante de conhecer isso. Eu fiz uma resenha completa sobre esse livro justamente porque foi uma leitura que me engrandeceu muito e me ajudou a entender melhor a minha própria fé e os meus próprios ideais, enfim. E aí eu trouxe toda a perspectiva desse casal aqui para aquele vídeo. Achei muito válido, foi uma resenha que rendeu bastante, assim, não teve grandes ataques e tal, mas rendeu uma boa discussão sobre esse assunto. Não é um assunto que eu vá trazer para cá com frequência, não pretendo falar muito sobre isso aqui, mas foi uma experiência interessante também. Enfim, partimos para a segunda pilha. Eu fiz a minha releitura de Antígona, eu tinha lido na época da faculdade, porque é meio que uma leitura obrigatória, acho que tá dando reflexo, mas enfim. É uma leitura obrigatória do curso de Direito, e a minha releitura nessa edição aqui, sensacional, tá? Essa edição é muito completa e tem muito texto de apoio, muitas notas, me ajudou bastante a entender alguns aspectos. E aqui, basicamente, a gente acompanha, não sei se você nunca ouviu falar, mas Antígona quer enterrar o corpo do seu irmão, que morreu numa batalha contra o seu outro irmão, pelo reino, né, pelo trono de Tebas. E Creonte, o rei, de fato, de Tebas, vai proibir isso, porque esses dois irmãos faleceram, né, e a gente não sabe exatamente quem matou quem, enfim. E ela quer fazer aqueles ritos fúnebres que são destinados aos deuses também e fazem com que a pessoa, de fato, vá para o além, né, no caso, na mitologia grega. Então, a gente tem aqui um grande confronto entre a lei escrita, a lei que emana deste rei, que está determinando que ela não pode fazer esse enterro, esse velório, e a lei dos deuses, a lei que está acima, né? No caso, dependendo da sua visão, a minha visão é que algumas leis estão acima das leis escritas, e aí tem esse confronto e tem esse ideal aqui de Antígona como essa mulher que vai contra, né, o que o Estado está dizendo. Então é um livro que reverbera muito naquilo que se discute até hoje, essa ideia entre a lei positiva e a lei natural, enfim, dá para ir muito longe nessas discussões. Eu fiz um vídeo falando sobre a minha leitura de Antígona, e mais completo, né, trazendo mais alguns aspectos, caso vocês queiram, tá aí na descrição também. A História Secreta da Dona Tartt, mais um livro recente, esse aqui é de 92, se não me engano. Esse aqui foi um livro que eu criei muitas expectativas para ler e não foi tão bom assim. Foi um livro ok, eu gostei da escrita da Dona Tartt, é uma narrativa envolvente, é uma história interessante, mas ela podia ter desenvolvido muito melhor aqui algumas referências, na minha opinião. Que aqui a gente acompanha basicamente um grupo de estudantes de grego antigo numa faculdade, então tem toda essa aura da Dark Academia aqui, enfim. E esses estudantes vão tentar reproduzir um ritual antigo para o deus Baco, para o deus Dionísio. E nisso acaba acontecendo ali alguns assassinatos, tem toda uma questão aqui de saber quem que cometeu, e a culpa também que vai corroendo essas pessoas envolvidas. É interessante, mas eu acho que ele é um livro longo, é um livro meio repetitivo em alguns pontos e que não desenvolve tão bem as referências gregas que poderia ter desenvolvido. Tem referências que são muito óbvias, por exemplo, como diz Satã em Paraíso Perdido, sabe? Não tem nem uma tentativa de colocar alguma coisa nas entrelinhas, então às vezes é uma coisa muito direta. Eu entendo que isso
pode ser mais atrativo para o leitor moderno, né? É um livro da década de 90, a gente já não tem tanto mais esse contato com os clássicos, eu acho. E essa tentativa de trazer os clássicos para nossa discussão atual é sempre muito válida. Então, por isso que eu acho que ele é um livro interessante para os leitores contemporâneos e tal, para entrar em algo mais profundo. Mas, enfim, acho que eu criei muita expectativa com essa leitura. Agora, um livro que eu gostei demais de ter lido, que foi Stoner, do John Williams. Também tem uma resenha para esse livro, justamente porque eu gostei demais dele. E esse aqui é um livro americano, se não me engano, é da década de 60, final da década de 60 foi publicado. Eu amo literatura americana, né? E sempre tem uma ideia de uma pessoa perdida, que não tem rumos, que não tem raízes bem fincadas, enfim, eu acho muito interessante como tem isso na literatura americana, especialmente na literatura americana que não é do Sul. E Stoner é basicamente um professor de literatura que ele tinha tudo para trabalhar no campo, a família dele é do campo, a família dele quer que ele vá para a universidade justamente para estudar agronomia, engenharia, enfim, ali para trabalhar mesmo. Só que ele se apaixona pela literatura, se torna professor e tem uma vida medíocre, não faz grandes coisas e ele podia ter sido uma pessoa muito diferente daquilo que ele se tornou. Enfim, é mais um livro sobre pensar os rumos da nossa própria vida. Então é um livro bem interessante, bem profundo também. A Cultura Importa, do Roger Scruton, foi outro dos livraços, assim, desse ano, e eu fiz um vídeo completo sobre ele, gostei bastante daquele vídeo, justamente porque eu tentei trazer o máximo possível de informação. Roger Scruton é provavelmente meu filósofo preferido. Ele é um filósofo muito relacionado ao conservadorismo, ele tem várias obras sobre o conservadorismo, e a forma com que ele vê a cultura, ele vê o mundo, me agrada demais. Eu tenho, assim, uma identificação muito grande com aquilo que ele escreve, e não é diferente nesse livrinho aqui, que ele fala sobre a cultura, sobre por que a cultura importa, por que a leitura de clássicos importa, por que ouvir música clássica importa, tá tudo aqui nesse livro, e eu acho que para alguém que gosta de ler clássicos, vale muito a pena entender melhor esses ideais filosóficos do porquê isso importa, do porquê a gente precisa preservar a nossa cultura, o que é a cultura, o que ela tem a ver com civilização, tá tudo aqui. E ele é um estudioso maravilhoso da arte, ele traz muitas referências artísticas e, claro, referências filosóficas. Então esse livro aqui é muito bom para você também entrar nesse mundo de Scruton. Se você tem curiosidade de ler alguma coisa dele, recomendo muito que leia este livrinho aqui. Tô vendo que tem bastante livro que saiu resenha aqui no canal, né? Então não vou me estender muito, que eu já falei demais aqui. Eu li esse aqui, Zen na Escrita, Zen na Arte da Escrita, na verdade, né? Do Ray Bradbury. Esse autor aqui é o mesmo autor de Fahrenheit 451, que é uma distopia que não me agrada tanto, eu confesso pra vocês. Mas eu amo o Bradbury escrevendo não ficção. É engraçado como eu não gosto tanto da ficção dele e eu gosto demais dele escrevendo não ficção. E aqui, basicamente, ele fala um pouco sobre o que leva um escritor a escrever bem. Ele te dá dicas sobre isso, ele fala sobre a experiência pessoal dele, sobre como pegar referências para histórias, como escrever histórias. E ele trata tudo isso com uma leveza que é sensacional, assim. Mesmo que você tenha que trabalhar sempre, né, muita prática, muito estudo, ele coloca uma leveza aqui que te faz ter vontade de escrever mais. E eu li esse livro justamente porque eu tô tentando escrever um pouco mais esse ano, mesmo que seja resenha, texto no Substack, enfim, eu gosto muito de escrever e eu perdi um pouco esse hábito com a vida adulta. Então esse livro me ajudou a ter vontade de escrever também. Agora, uma das melhores leituras do ano, sem sombra de dúvidas, A Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro aqui, porque eu já fiz resenha, já fiz vídeo contextualizando, fiz um monte de vídeo na área de membros para comentar essa leitura. Que história sensacional! Basicamente, aqui a gente tem a aristocracia russa em São Petersburgo e em Moscou, ali no início das guerras napoleônicas, contra Napoleão Bonaparte, obviamente, né? Então a gente tem Rússia e França num grande combate, que não é só um combate físico, um combate de guerra, mas também é um combate cultural. Então tudo aqui é explorado de uma forma muito profunda por Tolstói. Tolstói é um grande contador de histórias, dá vontade de continuar a ler essa história aqui, sei lá, para sempre. Eu fiquei com vontade. Se Tolstói tivesse feito várias continuações para essa obra, provavelmente ia ler tudo, porque a história que ele traz aqui desses personagens é muito boa. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque, como eu falei, né, tem um vídeo só falando sobre essa experiência, mas vale muito a pena. Eu sei que o tamanho vai assustar,
o contexto, os nomes russos, mas é um livraço maravilhoso que vale muito a pena você fazer essa leitura. E ainda na Rússia, né, esse livro também tem resenha aqui no canal, que foi a biografia de Lenin, um retrato íntimo do Victor Sebastien, mais um daqueles livros que veio um monte de gente me encher o saco nos comentários, mas tudo certo, já estou acostumada com isso, é para isso mesmo que eu tô aqui, porque aqui a gente tem o desmantelamento de uma figura que até hoje é muito amada, muito reverenciada, mas que na verdade era um belo do ideólogo que nunca colocou a mão na massa, que só queria mandar nos outros, que era extremamente egoísta e que, enfim, né, causou uma das piores coisas que já aconteceu na história do mundo, que é a Rússia comunista de 1917, a União Soviética, enfim. Tudo começou com Lenin. A repressão começou com Lenin, a polícia secreta começou com Lenin, claro que começou muito antes, né, com os czares, mas tudo que aconteceu na União Soviética começou com Lenin. E a gente tenta, né, a história tenta afastar essa responsabilidade de Lenin. Foi justamente isso que eu busquei fazer na minha resenha. Então recomendo aí, caso você queira saber mais sobre essa figura que é tão reverenciada, infelizmente, até os dias de hoje. Agora a gente tem uma sequência de livros curtinhos aqui, que eu fiz a leitura, começando por O Estrangeiro, do Albert Camus. Como eu falei, né, eu fiz muitas leituras de livros importantíssimos e que eu ainda não tinha lido, que eu queria muito ler, e foi o caso de O Estrangeiro. Eu li primeiro A Peste, do Camus, e eu acho que A Peste é um livro bem mais completo, né, obviamente, né, bem maior também, e me agradou muito mais A Peste, mesmo tendo esses aspectos do existencialismo do Camus, que é algo mais complexo, algo mais filosófico, mas eu gostei bastante da Peste. Aqui a gente tem basicamente a semente da ideia existencialista do Camus, desse absurdismo. Vale muito a pena conhecer, vale muito a pena ler, mas não foi uma leitura assim que eu, nossa, estou apaixonada por esse livro, nossa, que livro sensacional. Não tive essa sensação com essa leitura, mas gostei, especialmente de conhecer aqui O Estrangeiro, que é essa grande obra também de Albert Camus. Eu acho que depois de ler Guerra e Paz, eu fiquei meio, assim, perdida, sem ler grandes coisas que me fizeram me apaixonar pelos livros. Talvez tenha sido por isso. Da mesma forma, foi A Imaginação Educada, do Northrop Frye, porque eu criei uma expectativa grande com esse livro que não foi tão suprida. Porque aqui a gente tem uma reunião de palestras dele sobre a imaginação, sobre a literatura, especialmente sobre o ensino da literatura, que é um tema que me interessa, mas a forma com que ele expõe não me interessou tanto, não me envolveu tanto na história, né, e na forma com que ele explicou. Mas, de qualquer forma, é mais um desses livros essenciais sobre imaginação, sobre educação e sobre o poder da literatura e como a literatura pode mudar a nossa visão de mundo. Então, vale muito a leitura, vale muito a discussão também dessa obra aqui. Vou tentar não me estender, gente, esse vídeo vai ficar enorme, mas enfim. Aí um livro que eu de fato me apaixonei, nota 5, várias estrelas, e fiz resenha também por conta disso, foi A Época da Inocência, da Edith Wharton, e essa aqui é uma escritora americana, e esse livro aqui foi publicado em 1920 e deu para ela o prêmio Pulitzer. Tem A Casa da Alegria dela também, que eu tô doida para ler, mas enfim, esse livro aqui basicamente tem uma história clichê, tem uma ideia toda clichê, mas que foi tão bem desenvolvida por ela, uma escrita tão sensacional que, enfim, eu fiquei muito impressionada. E aqui a gente acompanha a Nova York ali de 1870, 1880, e aquela coisa toda da sociedade se protegendo e de hipocrisia da sociedade também. Tem um certo triângulo amoroso aqui, personagens que refletem alguns tipos literários que aparecem bastante, enfim. Assistam a resenha e leiam esse livro maravilhoso, por favor. Depois eu terminei aqui essa coletânea de novelas do Thomas Mann, porque eu tinha lido já Morte em Veneza, tem vídeo aqui no canal, e eu li então Tony Kruger, que é basicamente uma novela bem curtinha sobre um escritor também, assim como Thomas Mann, né, que é um outsider, porque da mesma forma que Thomas Mann, ele é filho de uma mulher que não é alemã, e ele tem essas raízes latinas, porque essa mãe é da Itália, se eu não me engano, ou espanhola, enfim. Não tem aquelas mesmas feições que os alemães ali da região onde ele mora. Então ele se sente um outsider, e se sente um outsider também porque ele tem essa ideia de cultura elevada e tal, diferente das outras pessoas. Então, tem muito do que Thomas Mann passou na sua vida com esse conflito pessoal entre a burguesia e ser um grande artista, mas ao mesmo tempo ter essas raízes. Enfim, é uma novela bem interessante, eu gostei muito e tem me ajudado, essas novelas têm me ajudado a fazer as pazes com as minhas leituras de Thomas Mann,
tem um vídeo que eu falo sobre essa minha experiência, que vai mudando com o tempo, né? E como eu falei, eu sou uma grande defensora das releituras, porque você pode mudar de opinião em relação a um autor. Depois eu li Beowulf, que é um poema anglo-saxão muito importante, com muitas referências no Senhor dos Anéis, no Hobbit, do Tolkien, por exemplo, e, enfim, várias outras histórias. Porque aqui a gente tem a grande história de um herói que é muito forte e que vence dragões e grandes feras, enfim. Tem toda essa ideia aqui do grande herói, do início ali da Idade Média, né? Esse aqui é um livro que remete um pouco ao início da Idade Média, mas não é uma história assim que, nossa, me fascinou, eu amei essa história. Mas é sempre bom a gente pegar as raízes das coisas e entender de onde vêm esses grandes conceitos, de onde vem essa ideia de jornada do herói, por exemplo. Vocês ouvem tanto em marketing e também em obras mais contemporâneas a nós, enfim. A jornada do herói está nos heróis da antiguidade, né? Então eu acho sempre muito válido fazer essas leituras, mas não foi um livro assim que, nossa, me apaixonei por essa história também. Matei um pouquinho a saudade de Herman Melville com Israel Potter. E esse livro foi lançado esse ano pela Unesp, nessa coleção que eu adoro. E esse aqui é um romance histórico que se passa na época da independência dos Estados Unidos, que inclusive é inspirado na história real desse Israel Potter. Então é muito interessante, eu não conhecia. Esse aqui é um livro que no começo não fluiu tão bem para mim, porque se passava na Terra. Aí, quando o livro começa a se passar no mar, não tem ninguém que bata a escrita do Sr. Herman Melville. É engraçado, né? Vocês também têm essa sensação de que alguns autores têm temas e coisas específicas que, quando eles escrevem sobre aquilo, eles são fenomenais, como se eles fossem, sei lá, tivessem o dom de escrever sobre aquilo ou naquilo, né? Como no caso, no mar. Enfim, é uma história bem interessante, bem legal, vale a pena conhecer também Israel Potter. A gente acompanha várias peripécias dele e ele vai preso, ele vai parar na Inglaterra, ele conversa com Benjamin Franklin na França, enfim. É exilado, autoexilado, volta para os Estados Unidos. Enfim, é bem interessante a história, mas as cenas que se passam no mar não tem comparação da escrita, assim, é sensacional. Terminando os últimos 2 livros, graças a Deus, porque esse vídeo tá ficando gigantesco. Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Aqui a gente tem, na verdade, 4 contos do Capote. E eu gosto demais de Bonequinha de Luxo. Eu não tenho grandes conhecimentos de cinema, eu sempre falo pra vocês. Mas eu adoro a Audrey Hepburn, especialmente nesse filme. E aqui a gente tem Bonequinha de Luxo, Uma Casa de Flores, Um Violão de Diamante e Memórias de Natal. Eu gostei demais dos 4 contos. Eu gosto demais da escrita do Capote. Ele é um grande escritor americano, né? Conhecido especialmente pelo jornalismo de ficção que tem no A Sangue Frio, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Bonequinha de Luxo é um ícone, né, do cinema clássico. Mas aqui a gente tem também esse Memória de Natal, que é um conto bem curto, assim, e muito melancólico, muito bonito. Muita gente chora demais com esse conto, eu gostei demais. Não cheguei a chorar, porque eu não sou muito chorona, não, é bem difícil de eu chorar. Mas é um conto muito bonito, recomendo bastante também. Por fim, o último livro que eu li no primeiro semestre e que ainda não tinha aparecido aqui no canal foi A Metamorfose, de Franz Kafka. Por quê? Porque essa aqui é uma edição nova da Sétimo Selo e eu estava esperando poder falar sobre esse livro aqui com vocês, que foi depois do lançamento, né? E eu tô muito feliz porque eu finalmente li A Metamorfose. Eu já tinha tentado ler algumas vezes. Eu tinha dificuldade com a ideia toda do inseto, porque eu tenho horror a baratas e eu sei que é uma metáfora e etc, mas mesmo assim eu tinha essa dificuldade, e quando eu li, assim, eu fiquei impressionada com a profundidade que Kafka traz num texto tão curto, que, nossa, a gente pode fazer tanta metáfora, pensar tanta coisa a partir desse livro. Eu tô com muita vontade de fazer um vídeo falando sobre isso, ou trazer mais conteúdos sobre esse livro aqui. Me digam nos comentários se vocês têm interesse, porque é uma simples história de Gregor Samsa. Com certeza vocês já ouviram falar que ele acorda metamorfoseado num inseto. Aqui a tradução, que é do... Deixa eu trazer o nome dele certinho aqui. Rafael D. de Souza, que também é a tradução que vem no box do Clube de Literatura Clássica, de Kafka. Traz como praga ao invés de inseto, e alguns trechos eu achei que ficou mais metafórico o sentido, sabe? Então, pra mim, foi essencial, assim, pra eu, enfim, entrar nessa obra de cabeça. É uma leitura incômoda, é uma leitura que te assusta até, mas é um livro incrível, assim, com várias camadas, mesmo sendo um texto tão curto, né? Eu fiquei muito impressionada, eu gostei demais. Finalmente, né? Finalmente eu li Metamorfose.
Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham tido paciência para acompanhar todas essas leituras. Como eu falei, vou deixar os vídeos aí linkados, caso vocês queiram. E me digam se vocês querem resenha de algum livro específico que passou aqui e que eu não fiz um vídeo. Contem aí nos comentários quais foram as melhores leituras de vocês do primeiro semestre. Espero que tenhamos ótimas leituras agora nesse segundo semestre também. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam, enfim, tudo aquilo de praxe. E até o próximo vídeo.